Glória a Deus. Maravilha, né? Estar na casa do papai. Meus irmãos, a gente está vivendo um tempo tão difícil. É o tempo onde mais vai se revelar os verdadeiros adoradores, né? Porque adorar a Deus quando está tudo bom é muito fácil, né? Você, gasolina no carro, carro novo, dinheiro no banco, né? Adorar a Deus morando num condomínio, é tudo bacana, né? Tudo certinho. Isso é uma adoração. Eu não sei nem se a gente pode falar verdadeira, né? Porque fica difícil da gente medir um verdadeiro adorador quando está tudo bom. Porque quando está tudo bom, qualquer um adora, qualquer um canta, qualquer um serve a Deus. Mas é fácil medir a verdadeira adoração quando a pessoa está com tudo dando ao contrário, quando está tudo virado do avesso, quando as coisas não estão dando certo, mas ela continua viva, servindo a Deus, adorando ao Senhor Jesus. Aí você fala, nossa, aí realmente tem um verdadeiro adorador. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, verso de número 30. 1 Reis 18, verso de número 30. Quem encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor que acabamos de ler. Que o Espírito do Senhor, aquele que é mestre por excelência, que Ele tenha liberdade nessa noite de nos ensinar, nos exortar, nos santificar através da Tua palavra. Que a palavra do Senhor nessa noite alcance um coração nesse lugar, e aquele que estará assistindo esse vídeo também possa ser alcançado através do Teu Espírito Santo, por intermédio dessa palavra. Nós oramos crendo que o Senhor estará fazendo algo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus queridos, eu quero deixar uma palavra hoje com um tema bem importante nos nossos dias atuais. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de conserto e um tempo de batemos mais forte ainda em cima da salvação, né? Às vezes a gente passa tanto tempo sem falar de salvação, e às vezes a gente passa tanto tempo também sem falar de conserto, de renovação de aliança. Eu quero hoje ministrar um tema, com o seguinte tema: restaurando o altar do Senhor, né? Restaurando o altar do Senhor. Se você prestar atenção, os momentos de crise, eles revelam muitas coisas, e uma das coisas que, às vezes, nos momentos de luta, de crise, uma das coisas que é revelado é o nosso altar. Se nós temos altar, ou se nós não temos altar, ou se o nosso altar existe, mas porém está quebrado, em ruínas, né? E muitas vezes a gente está vivendo na igreja, servindo a Deus, ou, né, um servir a Deus, né, entre aspas, né, ou um servir a Deus, mas que meio que maquiado, né, para as pessoas não descobrirem realmente qual é a verdadeira situação da nossa vida espiritual. E quando nós olhamos
né? Hoje a gente canta muito, hoje as igrejas têm muita liberdade para cantar, para adorar, né? E a gente fala muito sobre avivamento quando a gente se volta para a adoração. Mas quando a gente começa a medir o nível espiritual do povo cristão, a gente começa a ficar até um pouco triste, porque a gente começa a ver que a grande maioria das pessoas que são cristãs, ou pelo menos se denominam-se cristãos, eles não têm uma vida espiritual, não têm um altar de Deus. Chegou o meu óculos aqui, graças a Deus. O que seria de mim sem a pastora, né? Olha só como é que eu fiquei até mais bonito. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm um nível espiritual que não condiz com aquilo que elas falam, das palavras que saem pela sua boca. E quando nós olhamos nisso, a gente enxerga o altar, e o altar fala da vida do cidadão, do indivíduo cristão, da pessoa que se diz, ou pelo menos se pronuncia como cristão, né? ou crente, né? Que é a palavra que hoje até está assim pejorativo, né? Fulano é crente. Quando usa essa palavra já é no sentido pejorativo. Mas quando nós olhamos, se percebe que muitas pessoas, elas nem compreendem o que é ter um altar em sua vida, e vivem uma vida muito aquém da realidade que um cristão precisa viver. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o altar, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo disse isso, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, como templo do Espírito Santo, nós temos um altar dentro de nós, que nós apresentamos diariamente a adoração, apresentamos diariamente aquilo que nós temos diante de Deus, não só no momento do culto, mas em todos os momentos de nossa vida. Nós estamos colocando o que nós somos diante do altar do Senhor, diante de Deus. Então, observando isso, nós vamos fazer uma análise de como está o altar do Senhor na minha vida, né? Antigamente, né, nós falávamos muito sobre o altar. Olha, conserta o altar, né? Restaura o altar. Mas de uns tempos para cá, a igreja vai de tempos em tempos entrando em algumas fases, e muitas das vezes são fases boas, mas muitas das vezes essas fases acabam nos tirando a visão de algumas coisas que jamais podem ser esquecidas, que é uma vida na presença do Senhor, cheia do fogo de Deus, né? Hoje está um evangelho de facilidade. Quanto mais você facilitar, mais fácil será de você encher a sua igreja, encher a sua célula. Mas a gente acaba indo por um caminho onde a gente não fala a verdade para as pessoas, e as pessoas, elas servem a Deus, ou pelo menos estão pensando que estão servindo, mas com a vida toda torta, toda quebrada. Quando nós olhamos para a Bíblia estava falando de uma disputa entre o profeta Elias e os profetas de Baal. E nós vemos ali que quando Elias se aproxima do altar, esse altar que era dito como o altar do Senhor, era um altar que estava quebrado, um altar que estava em ruínas. Mas a Bíblia, quando a gente começa a meditar sobre o altar, porque todo altar é erigido, é levantado em nome de um Deus. Então, quando se fala ali, altar do Senhor, a gente começa a se preocupar, porque o texto ali está falando de um altar que foi levantado a Deus, a Jeová, a um Deus poderoso. Para a gente entender o poder desse altar, a importância desse altar, a gente começa a olhar lá para o princípio da Bíblia. Quando a Bíblia começa a falar sobre o altar, a gente vê ali, logo no começo da Bíblia, no Gênesis, quando Noé acaba de sair da arca, o primeiro ato de Noé é levantar um altar. Ele levanta um altar, faz um sacrifício em agradecimento ao Senhor. Noé, ali em uma conexão direta com Deus, ele agradece a Deus
pelo tempo que ele passou na arca, pela proteção de Deus sobre a sua família e pelo privilégio de Deus estar dando a ele de recomeçar uma nova raça humana. Então Noé, ele levanta um altar e agradece a Deus, ao Deus daquele altar que está quebrado, onde nós lemos em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Então você vê que o altar do Senhor, que estava quebrado, ele teve uma trajetória. Nós vemos lá na frente, quando Abraão tem um encontro agora com Deus, ele não sabe nem o nome do Senhor, mas ele já levanta um altar a Deus e sacrifica a Deus. E a gente começa a ver ali que Abraão, a partir do altar, ele começa a ter uma vida de intimidade, uma vida de conhecimento a Deus. E nós lemos, quando você lê aquela passagem, quando Deus dá o filho a Abraão, dá o filho dele a Isaac, por nome de Isaac, e depois Deus pede esse mesmo filho. A Bíblia fala que Abraão vai levando o filho dele com a lenha, com o cutelo, vai subindo o monte Moriá, ele chega no lugar, ele levanta um altar. Quando ele coloca o filho dele, quando ele vai sacrificar o seu próprio filho no altar, ele ouve uma voz do céu e fala com ele, e ele entende que Deus ali estava falando, e ele segura o cutelo e não imola ali o seu filho, e aquele lugar fica conhecido como o lugar da provisão. Sabe por quê, querido? Porque havia um altar, e aonde há um altar, há também provisão. Diga comigo, onde tem um altar, tem provisão, porque o altar levantado ao Deus verdadeiro é um lugar de provisão. Então nós vamos observando várias passagens na Bíblia que falam sobre um altar, Depois a gente vai andando na Bíblia, a gente vai observando que os personagens que a Bíblia vai narrando, todos eles que têm uma proximidade com Deus, que são usados por Deus, eles têm um altar de santidade, um altar ali de proteção, um altar de adoração, um altar que eles levantam ao verdadeiro Deus. Isso fica muito forte quando passa ali Moisés a ter um tabernáculo, um lugar de adoração. A Bíblia fala que quando Moisés entrava no Santo dos Santos, relampejava, o lugar tremia, o povo ficava com medo, porque quando Moisés entrava naquele lugar, sobre aquele altar, havia manifestação do Deus vivo, que era o dono do altar. Então, aonde tem altar, há também a manifestação de Deus. E a gente começa a ver então, querido, que esse altar era um altar que fazia medo para as outras nações, porque eles sabiam que quando o altar era usado, Deus falava com o seu povo. As nações daquela época eram todas nações pagãs, nações que adoravam todo tipo de Deus que você pensar, aquelas nações adoravam. Eram demônios de todo jeito. Porém, Israel adorava somente o único Deus, o Deus vivo, o Deus Yahvé, o único Deus que era o Deus de Israel. As outras nações adoravam a deuses feitos de madeira, de pedra, de barro, de tudo quanto é jeito, mas Israel adorava a um Deus vivo. Quando a gente começa agora a entrar, depois do livro, ali em Josué, quando Josué entra na terra prometida, ele começa agora a entrar na terra, e ele vai tomando as cidades, e vai assentando o povo, mas conforme o tempo vai passando, algumas coisas eles não tiram do meio do povo. Você vê tanto isso quando chega em Josué capítulo 24, a tal ponto que Josué reúne o povo e diz: vocês vão continuar adorando os deuses que de lá do Egito? Se vocês vão continuar, eu e a minha família, nós não vamos continuar. Eu e a minha família vamos servir o Senhor. E o povo ali decide seguir Josué naquela nova renovação de aliança ali. E continua os livros, aí nós vamos dando sequência.
conforme a gente vai entrando, aí entra o livro dos reis, aí tem o primeiro rei, que é Saul, e depois Saul cai e entra Davi, e aí a gente vai seguindo a Bíblia. Davi tem um tempo maravilhoso, porque Davi era um homem de altar, Davi era um homem adorador, Davi era um homem que pegava a harpa, e a presença do Senhor se manifestava, porque ele era um homem de altar, ele era um homem que atraía a Deus. O altar de Davi era um altar que fumegava dentro dele. Mas Davi morre, Salomão recebe agora o encargo de ser rei em Israel. Salomão começa muito bom o seu reinado, mas ele acaba tropeçando em algumas coisas. Salomão agora morre, e depois que Salomão morre, começa uma disputa entre Reboão e Jeroboão, os dois filhos de Salomão. Um deles iria ser o rei, porém um deles se revolta, porque não aceita que o outro vá ser o rei, e nessa disputa Israel se separa. Você já se perguntou por que o judeu é chamado de judeu se tem 12 tribos? Você já parou para fazer uma análise? Mas tem 12 tribos, por que a gente chama o povo de Israel de judeu? Lá tem judeu, tem benjamita, lá tem rubenita, lá tem gente de 12 tribos, mas a gente só fala judeu, porque nesse período houve uma separação. Reboão fica com o reino do sul. O reino do sul é apenas o Judá e Benjamim, então eles fazem o reino do sul. E o reino do norte fica com Jeroboão, ele fica com 10 tribos. E essas 10 tribos, lá no futuro, elas vão ser presas no cativeiro, e elas vão se misturar. E até hoje, ninguém sabe quem é quem. A gente só chama de judeu, mas elas estão todas misturadas. No grande dia do Senhor, Ele sabe quem, cada judeu de cada tribo, quem é de cada tribo. Porém, nós vemos que eles agora não seguem, eles não têm os mesmos princípios que Davi tinha, e que Salomão, a princípio do seu reinado, também tinha. E agora, a cada rei que vai entrando, vai se tornando ainda pior a decadência espiritual dentro das tribos de Israel, a tal ponto que quando chega no 7º rei, Israel agora está mergulhado na idolatria. Israel agora está vivendo um período de crise espiritual, onde as pessoas agora já misturam a sua adoração com deuses fortes, com fortes ídolos, que são ídolos feitos de madeira. E quando chega no 7º rei, por nome de Acabe, Acabe já não é um rei bom, e ainda começa a fazer algo pior, casa com uma mulher que é pior do que ele, que é Jezabel. Jezabel agora uma mulher que não é hebreia, que não é de Israel, uma mulher que era de outro país, que adorava, tinha os seus cultos, diferenciados, adorava porte ídolo, adorava uma porção de coisas. Ela agora pega e se casa com Acabe, e começa agora a dominar toda a vida espiritual de Israel. Muitas pessoas estão hoje no meio cristão dominados pelo espírito de Jezabel. Não é casado com Jezabel, porque tem muito homem que fala assim: eu acho que eu casei com a Jezabel. Tem umas que eu não posso dizer que não, porque tem algumas mulheres e alguns homens que têm o espírito de Jezabel. Mas tem pessoas que não têm o espírito de Jezabel, eles são apenas difíceis de se conviver mesmo, mas com jeito você conserta, tem muita oração. Porém, o espírito de Jezabel, lá no livro do Apocalipse, ele se manifesta no meio do povo. E o que ele faz? O espírito de Jezabel, a profissão dele, o esporte dele, é fazer com que o altar do Senhor seja quebrado. E muitos dos que estão aqui hoje
eu posso dizer, estão com o altar quebrado porque deram ouvidos ao espírito de Jezabel. Eu não sei se foi através da boca de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adulto. Eu só sei de uma coisa, que o altar se quebrou porque começou a se mover, a dar ouvidos ao espírito de Jezabel. E Jezabel, ela tem o prazer de ver o nome do Senhor ser desonrado. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você está vivendo uma vida assim, eu quero que você entenda nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para que você tenha a oportunidade de consertar o altar, porque o altar, quando está consertado, quando está restaurado, o fogo do céu se manifesta sobre ele. Nessa noite, pode bater palma. É preciso então observar o que está tirando você, o que está tirando o seu altar diante de Deus. Eu me lembro de uma pessoa, é até triste falar uma coisa dessa, que ela chegou para um pastor e falou assim, o marido dela tinha morrido, irmão, e ela chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu estou me sentindo tão feliz. E o pastor ficou assim assustado, porque tinha pouco tempo que o marido dela tinha morrido. E ele perguntou: mas você está feliz, irmã? Demais, eu estou tão alegre, eu consigo agora ter uma intimidade com Deus. E ele: mas por que a senhora não tinha? Por causa do meu marido, que era um atribulado, um endemoniado. Você já pensou? E ela estava feliz, porque agora ela estava livre. Você já pensou, irmão, a que ponto uma pessoa chega para ter paz e compromisso? Você já pensou alguém aqui na igreja hoje falando assim: oh meu Deus, nem para ser eu, hein? Para ter paz, para adorar o Senhor. Mas tem muita gente se deixando ser usado por Jezabel para roubar tudo aquilo, toda adoração, toda aliança que a outra pessoa tem com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: se você se deixa ser usado pelo espírito de Jezabel, cuidado, hein? Eu não vou dizer que você vai morrer, porque eu seria, seria até uma falta de sabedoria minha falar que você vai morrer. Mas eu só quero lhe recomendar a lembrar o que aconteceu com Jezabel. Jezabel foi comido por um monte de cachorro e só sobrou as palmas da mão dela. Então cuidado, porque o inimigo nesses últimos dias está enganando a muitos, destruindo o altar de muitos. É por isso que quando você vai começar a observar as igrejas, observar as pessoas, você vê que as pessoas não têm altar. Porque onde tem fogo tem o quê? Onde tem fogo tem fumaça. E aí quando você olha de longe não tem nada, irmão. Porque onde tem fogo queima. Onde tem fogo arde. Onde tem fogo, irmão, o fogo, ele te traz, ele consome o pecado. O fogo é um símbolo também do Espírito Santo, que purifica a nossa vida. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Israel agora está mergulhado em uma crise espiritual. Por que não dizer que esse mundo está mergulhado em uma crise espiritual? Por que não dizer, irmão, que as igrejas cristãs estão mergulhadas em uma crise espiritual? As pessoas estão confundindo emocionalismo com quebrantamento. É um monte de gente emotiva, mas sem quebrantamento nenhum. Não confunda emocionalismo com quebrantamento. Emocionalismo, qualquer música faz você chorar. Se você escutar uma música: o dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, lá do mundão, você chora, irmão. E não quer dizer que você está com a presença de Deus. Quebrantamento é diferente.
quebrantamento ele te mói, ele te constrange. O quebrantamento, irmão, ele te leva para perto de Deus. Ele não faz você só chorar, mas você chora, você se quebranta, você se humilha, você se atira, você busca, porque você entende que só Ele é Deus, só Ele pode mudar a sua situação. Então deixa de ser emocionalista e entre no grupo, entre na equipe, entre na nação dos quebrantados de coração, porque a Bíblia diz que não rejeitará aquele que é quebrantado de coração. Salmo de número 51. Salmista Davi disse: olha, não rejeitará aquele que é quebrantado de coração, meu irmão. Nós precisamos entender que essa crise nesse mundo, ela vem para revelar os nossos corações, para revelar o altar, para revelar o altar do Senhor na tua vida. Eu quero falar rapidamente aqui de algumas coisas que podem ser sinais, indicadores de que o nosso altar está quebrado. Amém? Como saber que o meu altar está quebrado? Deixa eu tomar essa água aqui, que semana passada colocaram para mim, eu não tomei pensando que era água. Quando eu coloquei era um negócio aqui segredo. O dia que você for pregar, você vai descobrir. E aí é uma coisa que quente não dá de beber, né? Amém? Sinal de que o altar está quebrado: ausência de adoração. Um altar quebrado não tem adoração. Um altar quebrado não existe adorador. Um altar quebrado é um altar que não há paixão em buscar a Deus. Existe algo muito interessante dentro da Bíblia. Há um versículo na Bíblia que diz que nós temos que buscar a Deus, mas há um versículo na Bíblia também que diz que Deus busca. Busca o quê? O que que Deus busca? Enquanto nós estamos, irmão, lendo a Bíblia, quando nós estamos cantando, nós estamos buscando a Deus. E ao mesmo tempo que nós estamos buscando a Deus, Deus também está nos buscando. Mas não buscando uma canção, está buscando aquilo que está no nosso coração. Verdadeiros adoradores. Aquela mulher que estava ali em João 4, versículo 23, à beira do poço. João 4, capítulo 4, versículo 23 diz assim: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Você quer observar se existe altar? Observe se tem adoração. Qual é a coisa que mais move o seu coração, que mais te chama atenção para você assistir, para você ler, para você se envolver, para você estar fazendo? Qual é a coisa que mais te deixa apaixonado? Irmão, eu acordo no domingo, parece que meu coração já quer sair pela boca, esperando esse momento aqui de estar na casa do Senhor. Pode ter qualquer coisa, irmão, eu não vou deixar no momento de adorar o Senhor por nada. Pode ter aniversário, festa, casamento, irmão, pode ter churrasco. Olha, o churrasco vai ser 6 horas, obrigado pelo convite, mas não vai dar. Eu tenho que estar na casa do papai adorando o Senhor. Isso eu estou falando dos nossos compromissos como igreja.
Mas o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor não só na igreja, ele adora o Senhor em casa, na rua, no trabalho, ele adora o Senhor em qualquer lugar. E ela pergunta: onde é que a gente deve adorar? Samaria? Jerusalém? Quase que Jesus fala assim: mulher, tu não está entendendo, não é um lugar, mas é um estado, é uma situação. Você adora a Deus em espírito e em verdade, ou seja, em todo lugar. Esse momento aqui como igreja é mais um dos momentos que nós nos reunimos para adorar a Deus, mas nem nesse momento aqui tem gente que consegue adorar a Deus, porque o altar está quebrado. Tem gente que bota desculpa no filho: ah, pastor, eu não adoro porque os meus filhos em casa. Ah, pastor, eu não posso por causa disso, meu marido, a minha mulher. Você sabia que eu já vim para a igreja quebrado, mas quebrado mesmo. Já vim para a igreja quebrado. Nunca deixei de adorar a Deus porque eu estava com um problema. Naquele dia que eu ia mesmo, e aí que eu arrebentava com a cara do diabo. Aí diabo, tu quer vir comigo? Jesus, está me afrontando. Aí nós esbanguelávamos Satanás. Deixar de vir adorar o Senhor, deixar de adorar o Senhor, porque nós estamos com problema. Quem aqui que perdeu 10 filhos? Diga amém. Quem aqui que passou 23 anos esperando para sentar numa cadeira, que nem Davi, para ser rei? Quem aqui que passou pela cisterna, passou pela prisão? Quem aqui que passou aperreio, que foi vendido pelos seus próprios irmãos? Quem aqui que de nós, irmão, que ficou coberto por ferida? Tem gente que fala assim, canta aquela música, né, de Jó, né? Ah, eu estou na prova de Jó. Coitado de você, irmão. Por causa de uma besteirinha você deixa de adorar a Deus. Por causa de uma situaçãozinha você quer sair dos ministérios. Por causa de besteirazinha. Sabe por quê? Porque você não tem altar de Deus. Porque quem tem altar do Senhor, irmão, pode ter problema, pode ter situação, a lenha vai queimar, o fogo vai queimar, porque ele tem altar. O altar do Senhor não pode se apagar. Coitado de mim se fosse vir para a igreja quando não tivesse problema. Coitado de mim. Coitado de mim se fosse vir pregar só quando não tivesse problema. Todo domingo que eu prego tem um monte de problema. Tem domingo que a gente vem, meu Deus, só Jesus na causa, né? Só tu, Jesus. Mas não tem nada não é por mim, é pelo Senhor. Que nem eu sempre falo para o pessoal do ministério. Quem é do louvor, quem é do diaconato, quem é da dança, quem é de qualquer ministério da igreja. Você quer ser do ministério? Quer ser mesmo? O dia que você está na escala, você tem que estar aqui. Mas pastor, e se eu tiver com problema? Qual é o teu problema? Me conta o teu problema. Eu não estou bem. O que está acontecendo na sua vida? Ah, que eu estou se sentindo. Nunca é um problema verdadeiro, é sempre perebice, é sempre meninice da nossa parte. Problema, irmão, é quando bateu um carro, está na UTI, não consegue andar. Problema, sabe o que é? É quando expulsaram você da casa e no domingo você não tem onde morar, você está fazendo a mudança. Isso é problema. Agora, os problemas que a gente fala que é problema. Ah, pastor, eu estou chateado com a Joaninha da bateria, com a Severina do contrabaixo. Não é o Caio e o Léo, não, irmão. Eu estou usando os nomes aqui. Misericórdia. Ah, eu estou muito chateado, irmão. Você vai continuar chateado. Jesus vai continuar no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque você é bobo. Você está pensando que você está brincando com alguma coisa. Nós estamos aqui, meu irmão, é para adorar a Deus. Você está doente, adora a Deus. Você não está, adora. Desempregado, adora. Está trabalhando, adora. Meu irmão, tem carro, adora. Não tem, adora. É assim. Quem tem altar, adora. É por isso que ser do altar tem que ser para quem já decidiu servir a Deus
de verdade. Eu sempre falo, você já decidiu servir a Deus de verdade? Uhum. Então você já tem um ponto para ser do altar. Quando eu falo do altar é ter ministério. Ah, ainda não decidi não, é bom nem subir mesmo, porque vai dar crosó, como diz o ditado. Então identifique, como está o teu altar? Tem altar? Tem, mas como está? Todo quebrado. Então Jesus te chama hoje, vem consertar o teu altar. Aponta para o irmão que está na direita e esquerda. Jesus está mandando hoje, olha, conserta o teu altar, minha irmã, meu irmão, conserta hoje, porque altar quebrado não atrai a glória de Deus, altar quebrado não atrai a glória de Deus, mas altar que está consertado, o fogo cai, em nome de Jesus. Segunda coisa que acontece, que você pode identificar, se o seu altar está ou não quebrado. É muito importante isso também, muito importante, porque o altar quebrado é um altar sem sacrifício. Se você vê que é um altar sem sacrifício, um altar que está quebrado não tem sacrifício. Elias chegou, o altar estava todo quebrado, não tinha sacrifício, porque o altar estava quebrado. Quando eu falo de sacrifício, a palavra por si só já fala de esforço, dedicação, sangue. Fale o nome de um pastor muito conhecido no Brasil afora, qualquer um. Silas Malafaia, Tiago Brunet. O Silas Malafaia, a última vez que eu tive algumas informações dele, só isso há 4 anos atrás, ele estava com mais de 200 igrejas. E eu busquei, muita gente olha o Silas Malafaia e vê assim, ah, mas o cara é rico, milionário. Silas Malafaia andava numa Kombi velha, no começo do ministério dele, no Rio de Janeiro, carregando gente para cima e para baixo, entregando sopa, fazendo a obra de Deus. Hoje, ele está lá, mas quantos sacrifícios foram colocados naquele altar por ele? Ah, eu quero ser que nem o Fernandinho. Ah, é. Eu quero ser que nem o, como é que é o nome do, tá na moda agora tem uma modinha, né? Tem uns. Agora eu quero ser o worship. Aí o camarada bota um boné, bota um brinco, aí bota uma calça pancada, como diz os jovens. Ele acha que isso aí vai ser worship. Ah, é? Tem sacrifício? Se não tiver sacrifício, é porque não tem altar. Porque o sacrifício é para ser colocado no altar. E se a pessoa não tem altar, para que ela vai ter sacrifício? Ela não tem altar, mas quando você decide ter um altar, é porque você sabe que em cima desse altar, você vai colocar sacrifício. Você já viu como é que as pessoas hoje elas querem ganhar status dentro das igrejas? Alguns querem ganhar com dinheiro, né? Gosta do carro mais caro, importado na igreja. Fala, Senhor, pastor. Infelizmente, quando eles topam um pastor Neilson aí, ele fala, esse pastor aí é difícil. Porque aqui não tem dinheiro, quem tem dinheiro, amém, é bom, Deus abençoa. Quem não tem, misericórdia, Deus vai dar. Mas todo mundo é igual, deputado, senador, governador, dono de restaurante, dono de não restaurante, o camelô, o pedreiro, o empresário, todo mundo é igual aqui. Todo mundo. Mas nem todo lugar é assim. Aí um chega, quer dominar porque tem dinheiro, o outro chega, aí você não pode falar nada porque sai da igreja. Eu quero dizer para você, irmão, se você veio aqui hoje e pode sair da igreja porque eu não gostei do que eu ouvi, sinto muito, você vai ouvir muita coisa que você não vai gostar aqui. Eu sou até realista em te falar, tu vai ouvir mais o que não gosta do que o que gosta. Porque se a igreja fosse lugar para ouvir o que gosta, sabe para onde eu tinha que ir, você tinha que ir?
uma palestra, irmão, motivacional. Aqui não, nós estamos pregando a palavra de Deus para consertar a nossa vida. E a palavra de Deus hoje diz para você: conserta o teu altar. Não adianta ter a cara bonitinha, pagar de gatão, de gatona aí, e em casa ser o bicho da goiaba. Não adianta não, irmão. Em casa ser o doidão da baladeira, como diz o ditado. Ei, tem que consertar o altar, porque Deus está olhando e não tem sacrifício. Sabe por quê? O altar está quebrado. Eu quero, Senhor, eu quero ser abençoado pelo Senhor, eu quero prosperar. Deus dá riqueza para o homem, sim ou não? Sim ou não? Dá. O ímpio, tem ímpio rico também, sim ou não? E muito, tem mais do que crente. Mas há uma diferença entre a prosperidade de Deus e aquela que você adquire na força do teu braço. Porque a Bíblia diz que Deus acrescenta riquezas, mas não acrescenta dor. Quando a prosperidade vem de Deus, não tem dor sobre a tua vida por causa da prosperidade. Agora, quando a prosperidade é na força do braço, irmão, tu acorda perturbado, dorme perturbado, anda perturbado. Sabe por quê? Porque foi na força do teu braço. Mas existe sacrifício, existe, de fidelidade. Existe sacrifício, existe, de santidade. Existe sacrifício, existe, de ser um homem honesto dentro de casa, uma mulher honesta, um pai correto, uma mãe correta, um filho correto. Você quer ver um altar quebrado? Ausência de sacrifício. Quem passava de frente àquele altar não enxergava sobre ele sacrifício, porque ele estava quebrado. Olha para o irmão que está na direita, esquerda, de trás da frente, vê se esse homem ou essa mulher aí tem sacrifício sobre o altar. Será que tem? Vira para ele e diz assim: altar quebrado é a ausência de sacrifício. A ausência de sacrifício demonstra que o altar está em ruínas. Muita gente fica pagando de bonito, de religioso. O que mais tem hoje é uma legião de pessoas religiosas na igreja. Qualquer coisinha, a Bíblia diz, aí você olha assim, você até se espanta quando vê a pessoa que está falando. A Bíblia diz. Porque quando você vê algumas pessoas falando, mas na Bíblia diz, você fala assim: nossa, logo quem está falando, a Bíblia diz. Porque você vê que na vida da pessoa não tem sacrifício. Sacrifício de serviço na obra do Senhor. Vamos limpar a igreja. Bota a mensagem no grupo. Ninguém responde, mas todo mundo visualizou. Sacrifício de servir ao irmão, ao próximo. Sacrifício, irmão, de estar juntos. Tem gente que faz cada sacrifício. Atravessa, meu irmão, anda 200 quilômetros para ir para um garapé, tomar banho, para pescar, fura o pé, pisa na raia, né? Vai andar tem um sacrifício, vai de bicicleta daqui no Candeias, a bicicleta fura o pneu para ficar fitness. Aí você fala assim: irmão, vai ter uma oração lá na igreja. Mas quando que é? O cara já fala assim: mas vai ser quando mesmo? Quando fala assim, você já sabe que não quer vir mesmo. Mas vai ser quando mesmo? Vai ser terça-feira. Aí, rapaz, logo terça-feira. Terça-feira. E ele fica terça-feira pensando: meu Deus, o que é que eu invento? Terça-feira, logo na terça. Lembrei, na terça-feira eu vou sair do serviço 6 horas da tarde. Não, irmão, não tem problema não, a oração vai começar 8h30. Nossa, se começasse 7h30 eu vinha, mas 8h30 fica tarde, eu acordo cedo. Ele tem desculpa para tudo. Sabe por quê? Porque não tem sacrifício de servir a casa do Senhor, sacrifício de servir como cristão. Chama, irmão, a galera para vir dar uma limpada no terreno da igreja.
Se tiver 100 pessoas na igreja, eu te garanto que uns 5 ainda pode vir. Agora marca o jogo de futebol para você ver. Ah, meu irmão, jogo de futebol tem gente que chega cedo. Camarada que não dá um centavo na obra de Deus, ele vai lá na loja, compra uma chuteira das mais caras que tem. Compra um meião do time dele. Não joga nada, mas chega lá parecendo o Romário, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar. Você olha assim e fala assim: meu Deus do céu, esse é o homem. Esse é o homem. Fala mesmo, esses cabas sem vergonha tem que falar mesmo. Porque para servir a Deus, não quer servir a Deus de coração. Meu irmão, você pensa que você está enganando quem? Hein? Você pensa que você está enganando quem? Deus está olhando teu coração e sabe que Ele não é o número 1. Eu já falei para minha esposa, ela já casou comigo sabendo disso. Ela vai sempre ter o segundo lugar, porque o primeiro é do papai lá do céu. Ainda mais eu que já fiquei viúvo, e eu descobri, eu agora passei a ter convicção daquilo que eu imaginava, porque eu pensava assim: olha a minha visão, se eu abandonar Jesus, eu estou perdido, porque Ele manda tanto aqui quanto lá no céu. Mas se alguém da minha família morrer, vai ser muito triste, muito doído, mas eu vou continuar aqui na terra, e Deus vai continuar cuidando de mim, e um dia eu vou chegar lá no céu. Vai se abandonar o papai. Aí eu fiquei viúvo, aí eu tive certeza de que eu posso viver passando luta e continuar servindo a Deus. Aí eu falo sempre para minha esposa, sempre falo para meus filhos: se vocês não quiserem servir a Deus, é claro que eles querem, né? Eu estou usando aqui, eu não vou deixar de servir a Deus, mas tem gente que está aqui, que se o marido sair da igreja, ela vai na mesma pisada. Sabe por quê? Porque tu não é crente. Tu vai para o mundo, atrás do marido, um cabra que não quer nada com a vida. E do mesmo jeito, tem homem aqui que se a mulher abandonar Jesus, ele vai atrás. Sabe por que ele vai atrás? Porque primeiro, o cabra é gouro, só pode. Como é que é? É o cabrão, o acabe. Vai atrás da mulher. Meu irmão, se a minha mulher chegasse um dia a se desviar, sabe o que ele ia fazer? Ele ia botar o dedo na cara dela e falar assim: tu deu lugar a Satanás. Tu tem que te converter, te consertar, rapaz. E ela ia sozinha. Papai não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é meu dono aqui e lá. Meu irmão, você tem que ter uma vida de sacrifício para manter esse altar. Quando você olha para a vida de alguém que não tem sacrifício, você já sabe: ah, não tem altar. E quando não tem altar, não tem sacrifício. E último lugar, para nós terminarmos, você quer saber se tem altar? Olha se tem fogo. Olha no altar, se não tiver fogo, você já sabe, não está caindo fogo, porque o altar está todo quebrado. Aí eu te pergunto, fogo não é aquelas coisas assim não. Fogo? Estou sentindo fogo? Chora. Não é isso não, irmão. Tem gente que chora até assistindo o filme Titanic, quando o camarada abraça lá, Rose, Rose. Tem gente que chora na hora do louvor, não é porque está apaixonado por Jesus, é porque está com problema e está pensando no problema e começa a chorar. Começa a chorar porque a mulher está brigando, o homem está brigando porque está passando alguma tribulação. Não é isso. É por isso que eu falei para você: seja quebrantado e menos emocionalista. O
fogo que eu estou falando, irmão, é aquele que quando cai sobre o altar, ele consome todo o sacrifício. O fogo, ele tem poder sobre o sacrifício. Quando o fogo cai sobre o altar, o sacrifício é aniquilado. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Que todo o teu sacrifício, todo o seu esforço, todo o seu sofrimento, toda a sua dedicação, por mais difícil que seja, quando o fogo cai sobre a tua vida, meu irmão, você pode estar passando luta, o seu trabalho, a sua dedicação, todo o seu sacrifício, o seu dízimo, a sua dedicação na obra, com a sua vida de líder, tudo isso, quando o fogo cai, o sacrifício é aniquilado, você nem lembra do sacrifício, sabe por quê? Porque o fogo é maior do que o sacrifício, e você esquece. É por isso que quando o fogo desce sobre o altar, irmão, de vez em quando você vê alguém assim, você vê que aquela pessoa está passando uma luta, está passando uma prova, mas ela não arreda o pé, ela não recua, sabe por quê? Porque o fogo é maior do que o sacrifício. O fogo é maior. Quando você vê então, quando você vê que não há fogo, é porque o altar está quebrado. Pastor, quer dizer que a gente não pode pular, orar em língua estranha, nem sapatear? Meu irmão, pode. Você pode rolar no chão, você pode pular, você pode gritar, você pode pular na parede, você não pode só no forro para não sujar o forro. Está entendendo? Mas quando chegar lá fora, esse fogo, quando você encostar em alguém, tem que pegar em alguém. Esse fogo, quando você encostar em alguém, alguém tem que sentir, opa, tem um negócio diferente aqui. Rapaz, foi esse irmão que chegou aqui, ó. Ele chegou aqui, o negócio mudou. Sabe por quê? Onde você vai, você é altar e o fogo vai queimando. Onde você vai passando, o fogo vai queimando. O fogo está sobre o altar. Você é o altar. E eu quero te perguntar nessa noite: como que está o teu altar? Tem fogo? Tem adoração? Tem sacrifício? Para consertar o altar, é interessante, porque Elias fez algo interessante. Ele pegou aquelas pedras, 12 pedras, e organizou o altar. Eu não tenho uma ideia, eu não pesquisei, não me atentei para isso, para pesquisar o tamanho das pedras, mas eu acredito que seriam pedras muito grandes, porque eles iam colocar um sacrifício. Às vezes eles colocavam um novilho, às vezes colocavam uma ovelha ali, um animal grande. Então tinha que ser um altar grande, não era 12 pedrinhas, né? Quando fala assim que Elias pegou 12 pedras, parece que ele passou a mão ali em 12 pedras e colocou. Não, era um altar grande. E a Bíblia diz então que, através desse ato que Elias restaurou o altar, a Bíblia diz então aqui, através desse ato, que você precisa agir. O altar só vai ser consertado se você agir. Você sabe o que quebrou o altar, então você tem que agir. Você tem que pegar cada pedra que se esfacelou e ajuntar e colocar no lugar. Elias fez outra coisa interessante, porque Elias pegou e fez uma vala, um rego ao redor do altar e derramou muita água. Esse rego, essa valazinha ao redor do altar, fala de separação, meu irmão. Que o altar, ele é separado. Ele é algo separado. Você vê que ele molhou o sacrifício, mas mesmo assim, o fogo caiu. Porque eu quero dizer para você que não importa, irmão, o que acontece do lado de fora, sobre o altar, tipo a água caindo sobre o altar, não importa o que está acontecendo sobre o teu altar. Eu quero dizer para você que se você tiver com o altar em pé, Deus vai se manifestar na sua vida. Não importa o que está acontecendo, não importa o problema, a dificuldade, o que importa é se o altar está
em pé, se o altar foi erigido novamente, restaurado novamente. Isso é o que importa, porque se estiver em pé, nada vai afastar o fogo do céu descer sobre o altar. E hoje, nessa noite, Deus quer que você restaure o seu altar. Tem gente que chegou aqui que está só a capa da gaita espiritualmente. Tem gente que chegou aqui, irmão, que está só de faz de conta, ó. Faz tempo na igreja. Faz de conta que eu estou. Aí tem a música lá do... Como é que é aquela lá? Deixa a vida... Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Espiritualmente está nessa fase. Deixa a vida me levar. Um dia ela vai te levar e tu não vai conseguir voltar. Então o nosso desafio hoje é o quê? Restaure o seu altar. Lembra quando você servia a Deus de todo o coração? Lembra? Você era uma mulher cheia de Deus. Você tinha prazer em servir a Deus. Quando você pegava a apostila da célula e ministrava, as pessoas sentiam a presença de Deus. Quando você começava a orar na célula, os seus discípulos olhavam um para o outro e falavam: olha como é que eu estou, só do nosso líder abrir a boca. Porque quando você abria a boca, o altar entrava, meu irmão, o fogo caía. Lembra quando você era do ministério de dança? Você não abria a boca, mas quando você começava a dançar, a glória de Deus se manifestava. Porque quando você começava, Papai do céu olhava lá de cima e falava: manda fogo, fogo, e o fogo caía. Você lembra quando você era da intercessão? Só de você chegar na igreja, quem estava com demônio já caía por terra. Quem estava doente era curado. Sabe por quê? Porque quando você chegava, o fogo sobre o altar se manifestava. Ei, lembra quando você ia para o encontro, trabalhar no encontro? Meu Deus do céu, você era aquele intercessor que sacudia tudo. Eu me lembro uma vez, eu ministrando no encontro, tinha um irmão que era da igreja, e ele ficou bem na frente, nós ministrando libertação, e os irmãos na fila, e eu ministrando aqui, e pedia para eles impor as mãos, e ele colocou a mão sobre um irmão, né, que hoje congrega na Metodista. Quando ele colocou a mão, o irmão se manifestou, ele: sai em nome de Jesus. Ele já passou para outro, colocou a mão, sai em nome de Jesus. O outro que estava lá, o intercessor, olhou para mim assim e falou assim, fez bem assim: o homem está só o óleo, pastor, o homem não pode nem triscar, porque o fogo estava queimando, irmão. Ei, tu lembra quando você participava da oração do encontro? Na oração do encontro tinha libertação, irmão. Na oração do encontro o povo passava por libertação. Ei, lembra quando chegava no domingo, que você estava se preparando para ir para o encontro? Você já ligava o som do celular, a caixinha pelo Bluetooth, e mandava bala, louvor, adoração. Você já vinha para a igreja assim, ó, cheio, cheio, cheio. Agora sabe como é que você faz? Você assiste até o último minuto do jogo e vem para a igreja cheio da carnalidade, vazio de Deus. O que estão fazendo, irmão? O que nós estamos fazendo com a presença de Deus? Nós somos o altar onde há a manifestação da presença de Deus. O que nós estamos fazendo? Onde está esse fogo que está se apagando? Cadê essa glória? Cadê esse fogo? Porque a gente fala tanta coisa, mas não acontece nada. Chega. É hora de você pegar tudo que você tem, todo o teu conhecimento, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que você acha que você é o bambambam, coloca no altar do Senhor e fala assim: Jesus, taca fogo.
Sabe por quê? Você vai ser um funcionário diferente. Lá no teu trabalho, você vai ser o homem que vai manifestar a presença de Deus. Porque quando a Bíblia fala que o fogo caiu sobre o altar, queimou o sacrifício, lambeu toda a água, estava falando que era a presença de Deus. O fogo era a presença de Deus sobre o altar. Esse mesmo fogo vai descer sobre a tua vida, e você vai sair daqui incendiado com a glória de Deus, porque você vai restaurar o seu altar. Fica de pé em nome de Jesus.